Rô, vamos falar sobre Virgínia na Sapucaí? Sério isso, gente? Eu já falei que eu só comento no que de fato eu sei. Brand, comunicação, posicionamento. E a Virgínia é tudo isso e muito mais. Então, sim, senta, nós vamos falar hoje sobre a Virgínia. Eu quero trazer aqui uma leitura diferente, não sobre o carnaval, não sobre a fantasia, não sobre gostar ou não dela, é sobre algo que é muito mais profundo. A presença de marca em estado puríssimo. Porque o que aconteceu ali não foi só uma mulher desfilando na Sapucaí, foi uma identidade atravessando um dos palcos mais simbólicos do Brasil. E quando alguém pisa ali na Sapucaí, a mensagem ela deixa de ser individual e passa a ser cultural. E aqui que começa um ponto que pouca gente entende. Marca não é estética, marca é percepção coletiva. A Virgínia, ela não chegou ali tentando parecer algo que ela não é. Ela não, como eu vou dizer, ela não entrou suavizada, editada, intelectualizada. Ela entrou sendo exatamente quem ela sempre foi. E isso no brand é uma força absurda. Hoje existe uma obsessão por parecer ser. Parecer ser sofisticado, parecer ser profundo, parecer ser estratégico. Só que o público não se conecta com quem parece ser, o público se conecta com quem de fato é. Tipo, Virgínia é estratégica, óbvio que é, e todo mundo sabe disso e tá tudo bem. E a Virgínia, ela também tem uma coisa que ela é raríssima hoje: coerência emocional. Ela é a mesma pessoa nos stories, no palco, na propaganda, na vida. E quando existe coerência, o cérebro faz o quê? Relaxa. Não tem ruído, ela não tem esforço. Você entende rápido, você entende rápido, você sente rápido. A marca que é sentida, ela escala. Inevitavelmente, porque isso faz parte, do cérebro trino. Tem uma frase que eu sempre falo: o cérebro, ele não ama o perfeito, ele ama o reconhecível. E aí que a Virgínia é extremamente reconhecível. Você bate o olho e sabe quem é. Você ouve 10 segundos e identifica. Isso é ativo de marca puríssimo. E aí vem um ponto muito mais interessante. A Sapucaí, ela é um território simbólico. Ali não entra só quem tem alcance, ali entra quem representa alguma coisa. Ter alcance é uma coisa, representar algo é outra completamente diferente. O carnaval, goste você ou não, eu particularmente não gosto, é um espelho cultural. E quem domina aquele espaço não é quem tenta ser, como eu vou dizer, universal. É quem carrega códigos claríssimos, e Virgínia carrega. A Virgínia carrega códigos muito brasileiros. Uma família exposta, uma prosperidade visível, um afeto escancarado, intencionalidade emocional. Isso gera identificação em massa imediata. Ela não tenta falar com todos os públicos, mas ela fala profundamente com milhões de pessoas. E profundidade sempre vence amplitude. É aquilo que eu sempre digo: deep, profundo. É exatamente isso que ela faz. Outro ponto importante: posicionamento não é subir de nível suavizando quem você é. Muitas pessoas acreditam que crescer significa polir a personalidade. Em absoluto. Muita gente acredita que precisa ficar neutra, fica mais palatável, mais aceitável. Não, não. Autenticidade é importantíssimo, é essência pura. Mas as marcas mais fortes fazem o quê? O contrário. Elas intensificam quem são, né? Essência pura. E a Virgínia fez exatamente isso ao longo de
todos esses anos. Ela não refinou para caber em um lugar onde talvez esperassem uma outra postura. Ela sempre foi aquilo em todos os lugares que ela vai. Ela levou a sua identidade sempre junto. E quando você não negocia essência, você constrói território. Território é quando você deixa de ser uma pessoa e vira referência simbólica. E é aí que acontece uma virada silenciosa. Você deixa de ser só alguém com audiência e passa a ser uma figura cultural. Inevitavelmente, queira você ou não, goste você dela ou não, ela é uma figura cultural. E isso muda tudo de novo, porque audiência pode até cair, algoritmo pode até mudar, plataforma pode morrer, mas quem vira símbolo permanece. Tem também uma leitura muito interessante sobre a comunicação. A Virgínia, ela tem uma comunicação de baixa fricção. E o que é isso, pô? É quando a mensagem não exige nenhum tipo de esforço cognitivo do público. Você não precisa interpretar, não precisa decodificar, não precisa analisar. Você entende, você sente, você reage. O Jeff Bezos diz que a comunicação ela precisa ser tão clara que uma pessoa de 8 anos precisa entender o que você fala. É exatamente isso que a Virgínia fala. E isso, em tempos de excesso de informação, vale muito mais do que ouro. Porque o cérebro cansado, ele escolhe o quê? O simples. E o simples não é simplório. Até coloquei isso hoje. Simples ou simplório? Simples é direto. E aqui entra uma camada que eu acho que é brilhante. Ela não tenta performar profundidade, ela performa verdade, e verdade é profunda. E verdade percebida gera confiança, e confiança gera influência. Influência real não nasce de argumentos, nasce de familiaridade. E tem mais. O fato dela estar ali mostra uma mudança de comportamento, uma mudança de era. Antes, muitos espaços culturais eram ocupados só por trajetórias tradicionais. Hoje, estamos vivendo uma fusão entre cultura e influência digital. Isso é bom? Não sei, mas de fato é. É um movimento, é comportamento social em transformação. O digital deixou de ser um universo paralelo. Ele virou uma extensão da cultura. Em quem entende isso, no meu ponto de vista, sai na frente. Agora, trazendo para o brand de uma forma bem mais direta, o que mais me chama a atenção não é a fantasia, não é o palco, não é o impacto visual, é a consistência. Consistência é um ativo mais subestimado do posicionamento. Não é genialidade, não é viral, não é estética perfeita, é repetição coerente ao longo do tempo. Falo isso com constância aqui. A Virgínia construiu uma narrativa contínua. Narrativa contínua constrói memória. E quem ocupa memória ocupa mercado. E tem uma última situação, tá? Uma última reflexão que eu acho que é importante, é relevante. Muitas pessoas ainda confundem aprovação com posicionamento. Não é. Acham que posicionar é agradar a todo mundo. Em absoluto, não. Mas posicionamento verdadeiro, ele divide. Ele atrai muito alguns e afasta muitos outros. E isso não é problema nenhum. É sinal de identidade forte. Eu, por exemplo, não sigo a Virgínia, né? Não faço isso porque ela não me interessa. Entende? Afasta alguns, né? E aproxima outros. Não tem jeito. Isso é posicionamento. Quando você vira um consenso absoluto, você normalmente dilui quem você era.
Então, quando a gente olha esse momento, dá para fazer uma leitura muito mais estratégica do que, de fato, emocional. É um exemplo claro de alguém que construiu uma marca pessoal baseada em uma identidade clara, em comunicação reconhecível e coerência ao longo do tempo. Ela nunca foi altos e baixos, ela sempre foi ela, numa constante diária. As pessoas se identificam muito comigo. E isso comigo não, com isso. E isso explica muita, mas muita coisa. Não é sobre gostar, não é sobre concordar, é sobre observar com maturidade, tá? Porque quando você começa a estudar marca de verdade, você aprende a separar opinião de leitura estratégica. E aqui a leitura, ela é super simples. Quem consegue atravessar um palco simbólico sendo exatamente quem sempre foi e ainda ampliar presença, construiu algo que vai além da audiência. Construiu marca. E marca, quando bem construída, não depende de um evento. Ela usa evento como amplificador. Então, mais do que falar de uma pessoa, esse momento mostra o poder da identidade quando ela é sustentada com consistência ao longo do ano. E isso serve como reflexão para qualquer pessoa que constrói uma marca hoje. No fim, o mercado muda, a plataforma muda, ela entra em atualização o tempo inteiro, os formatos mudam, mas uma coisa continua igual. As pessoas se conectam com pessoas que parecem reais. E talvez essa seja a maior lição aqui. Não é sobre o carnaval, é sobre posicionamento. É isso. Até.